Ping Pong com Ricardo Antunes. Quem tem medo não responde. No Quem Tem Medo Não Responde de hoje, a governadora Raquel Lira, 47 anos completados nessa terça-feira. Governadora, a senhora está feliz? Muito. Ricardo, eu costumo dizer assim, eu tenho trabalhado muito, mas eu amo o que eu faço. Eu tive a oportunidade de estar no momento mais difícil da minha vida, de o povo me colocar aqui. De eu poder estar aqui com a minha família, com os meus meninos. E de poder fazer aquilo que eu mais amo, que é servir. E esse período todo que coincidiu com uma mistura de transformações gigantes na minha vida, me fez aprender muito. E me trouxe para cá muita gente boa, com quem eu consigo trocar muito, aprender e fazer. Então, o sorriso que você vê nas fotografias não é um sorriso forçado. Quando eu tô triste, eu tô triste. Vocês me viram muito tristes. Eu expresso muito, eu não consigo ser ou estar diferente daquilo que está dentro de mim. Então, se eu tô sorrindo é porque eu tô feliz. Porque na hora que eu tive que chorar e na hora que eu choro, né, e vocês me viram muito chorar, né? Eu passei por momentos muito difíceis. Estar aqui não é fácil, né? Ser governadora não é fácil, ser mulher estar aqui não é fácil, ser mãe solo não é fácil, né? Mas eu creio que se Deus me deu essa oportunidade, o povo também, é porque tem um propósito nisso tudo. E esse propósito me faz feliz. Então, eu aprendi na vida que felicidade não é um lugar onde a gente vai chegar. É o que a gente constrói ao longo do caminho. Muitas vezes a gente acha que vai construir a vida inteira para ser feliz no fim dela. E aprender que que você precisa ser feliz na caminhada, é a caminhada que faz sentido nisso. Isso também é trazer maturidade para a minha vida. Isso foi um aprendizado para mim. Não é buscar algo almejado, que é utópico. Não, é construir isso no seu dia a dia. Poder ter momentos felizes, dias felizes, que não vão estar... A gente não está 100% do tempo sorrindo, né? A gente tem angústia, tem dilemas, tem tristeza, mas é o conjunto da obra que vale. Governadora, 16 anos de gestão do PSB. Fizeram mal a Pernambuco? Dá para ser? A coisa da não alternância do poder, do mesmo partido. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Até porque eu participei, meu pai foi vice-governador. E eu fui 2 vezes deputado estadual pelo PSB. Eu vi esse estado chegar ao seu auge e depois ele cair em um declínio muito grande. Todo mundo viu, não foi só eu. O estado do fazer e depois do perder. Então, quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi, porque o fazer deixou de acontecer. Eu não me surpreendi porque eu sabia dos resultados na ponta, e o povo também. Um dos piores indicadores sociais e econômicos do Brasil. A saúde em péssima qualidade. Os hospitais caindo aos pedaços, as delegacias, as polícias empurrando viatura, pedindo gasolina emprestada a prefeito, material de expediente de limpeza. Quando eu disse que ia cuidar da segurança pública, eu disse que assumiria pessoalmente. E para qualquer marqueteiro, muitas vezes diz, ou as pessoas que dizem assim, que eu não faz isso. Porque na segurança pública não tem bala de prata, tem que ter trabalho, estratégia e investimento. E a gente juntou todo mundo e eu sentei na cabeça da mesa. Eu disse que o resultado da segurança pública, o que desse errado era eu. E o que desse certo era compartilhado. Isso a gente precisa conquistar todo dia. A confiança do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria, que eu vou fazer a minha parte. E nós estamos botando 2 bilhões e 300 milhões. E fizemos concurso público porque eu peguei o efetivo de 30 anos atrás. 30 anos atrás era o efetivo da PM. Quando eu cheguei em 23, era o de 1993. 15 mil policiais militares. Armamento. Uso pessoal nunca tinha sido entregue. É melhor armamento a gente está entregando agora. Glock, Beretta, fuzil, armas de uso individual, armas de uso longo, com todos os equipamentos necessários para garantir a segurança do policial. Para que ele possa cumprir o seu papel. As viaturas todas trocadas. Drones de alta tecnologia. Softwares que só a Polícia Federal tinha no Brasil. Sistemas de inteligência, de rastreamento, de conexão de dados.
que permitem hoje a gente ter muito mais eficiência nas nossas investigações. Eu pego o telefone, eu olho o sigilo, obviamente, com toda a autorização e respaldo judicial, eu faço todas as conexões, eu chego à rede, porque crime é rede, crime organizado é rede. Não adianta a gente ficar agindo no varejo, né? Agir com inteligência, e esse ano nós vamos fechar o melhor ano da nossa história em redução de homicídio e de crime contra o patrimônio. E a gente alcançou esse resultado antes de nomear uma pessoa. A gente alcançou esse resultado com estratégia, com união, fazendo os investimentos certos, garantindo os apoios, sabendo que a gente ia passar por fase ruim para depois chegar na fase boa e aguentar a fase ruim, suportar a fase ruim. Eu suportar, porque não adianta eu suportar o ônus de dizer que assuma a segurança e que quando ela estiver ruim, nós temos que segurar a onda porque temos uma estratégia para que depois fique bem. Construir as vagas de presídio, isolar preso, desenhar perfil criminológico, tirar as pessoas da conexão com o mundo externo. Construir vaga de presídio não dá voto. E não se construiu vaga de presídio, a não ser o presídio da Caimbó ali. Nós tínhamos escritórios de crime, a gente derrubou 2 presídios. Prometeram quantos anos de derrubar Itamaracá? Eu não prometi, fiz. E fiz silenciosamente. Para dar certo. Derrubei o do Complexo do Curado também. Construímos vaga nova, 2.000, vou entregar mais 5 e estou atrás de mais. A gente era o segundo pior estado em execução do Fundo Nacional de Segurança Pública. Agora eu sou o 3º melhor. Nós estamos executando dinheiro, fazendo obra, comprando equipamento e garantindo investimento em formação, integração e formação. A gente é recordista de operações de combate ao crime organizado no Brasil, com a FICO, com a Polícia Federal. Os indicadores e números são deles, não são meus. Por quê? Porque aqui tem uma decisão de que aqui não é território de crime, que nós não vamos admitir isso. E eu não preciso falar sobre isso, eu preciso fazer. Então, sobre muita coisa, não é a coragem do discurso, embora o discurso seja importante, porque ele fala sobre o que precisamos ser, mas é a coragem e a atitude de fazer um governo diferente, de unir licitações, de fazer a concorrência existir de verdade. Foi um caos aparente quando eu disse que as licitações aconteceriam todos dentro da Secretaria de Administração. Necessário. Por que, governadora? Para garantir transparência, governança e ganho de escala. Eficiência. E hoje a gente já começa a ter esses efeitos. Não se tinha um controle, né, desses... Ou era mais difícil, né? Não, nenhum. Disperso. A gente tinha equipamentos comprados, medicamentos comprados com 200% de diferença do preço, 300%, 400% de diferença. E hoje a gente tem credenciamento online. Então, é mudança de paradigma na compra, na precificação, de tudo. E a lógica de escala. Porque eu não posso ter um estado, e isso acontece em todas as prefeituras, tá? Porque eu comprava alimento de diferente em Caruaru, da assistência na saúde e na educação. E a gente, quando junta tudo, a gente melhora a eficiência do gasto, porque a gente compra em escala. Todo mundo sabe disso. Agora dá trabalho, porque muda a forma de fazer as coisas. Além do mais, coloca compliance, que é um nome bonito para dizer transparência, governança. Não tem jogo de cartas marcadas. Todo mundo pode concorrer. Quem tiver a melhor qualidade, o melhor preço entra. Isso é bom para Pernambuco, porque as pessoas agora querem ser fornecedores do governo de Pernambuco, querem ser contratados pelo governo de Pernambuco. Os artistas querem ser contratados pelo governo de Pernambuco. Passavam um ano para receber, hoje eles recebem com 60 dias, com 90 dias, com 30 dias, a depender de quem seja, e como a gente consegue emitir as notas. Então, é uma mudança de paradigma do que tinha e do que não tinha e do que agora tem. De um Estado que, em um momento foi eficiente, deixou de ser. Eu estava com meu pai numa homenagem ao EMOP, ele foi homenageado, e quando a gente chega com as levas de investimento que nós estamos fazendo na saúde, e os trabalhadores sabem que nós estamos fazendo, e os municípios sabem que nós estamos zerando filas que não eram zeradas há muito tempo, ressonância, tomografia, que nós estamos batendo recorde em cima de recorde de cirurgias eletivas, que esse é o maior investimento da história e remonta ao tempo quando ele foi secretário, onde eles eram movidos, onde os hospitais tinham investimentos. Isso passou muito tempo sem acontecer. Eu chego nos lugares e, assim, muitas vezes isso nem é publicado, mas naturalmente tem acontecido, as pessoas aplaudem, porque eu estou inaugurando um refeitório. E eu fui inaugurar o refeitório, a secretária me disse para eu não ir na cozinha porque não tinha sido reformado. Eu disse, é lá que eu vou. E a gente já está reformando a cozinha.
Então, é mudança de paradigma e compromisso. Porque eu podia ter escolhido o caminho do atalho. De passar a mão de tinta do lado de fora e dizer que estava tudo certo. De colocar propaganda na televisão e fingir que isso era a realidade do povo. Mas eu não sou mulher de atalhos. Mas eu vou falar um pouquinho dessa relação conflituosa com a Assembleia. Eu tive com o presidente Álvaro Porto, cerca de 2 meses atrás, ele fez algumas críticas, disse que foi entusiasta de sua campanha, ajudou na sua campanha. Pelo menos o que eu percebi, parece que ele não conseguiu o seu apoio para ser o presidente da Assembleia, só teria aí outro candidato, Antônio Moraes e tal. Foi a partir daí que houve essa ruptura? Como é que você avalia isso? Eu fui deputada estadual, todo mundo sabe disso. Tive a oportunidade de ser presidente da principal comissão, a primeira mulher presidente da Comissão de Justiça. Antes disso, eu já tinha trabalhado com deputados por 4 anos anteriores, quando eu fui procuradora-chefe aqui. Porque a negociação também passa dos projetos de lei, das discussões da casa, tudo passa pela procuradoria. Mas todo mundo me conhecia e sabe meu estilo de trabalhar, conversando, dialogando, construindo juntos soluções. E eu me dou bem com os deputados e deputadas. Eu sempre tive uma relação muito amistosa com eles. Eu nunca busquei ali um protagonismo, eu busquei construir junto. Ainda que eu fosse a presidente da principal comissão. Eu sempre busquei uma relação transparente. Uma relação em que a gente pudesse construir consensos. É claro que há mudança da forma de fazer as coisas. A gente tem hoje um orçamento que espelha a realidade. Eu cheguei aqui com um orçamento em 7 bilhões descasado da realidade. No governo anterior, no último ano, houve um aumento de 20% da folha e repetiram o orçamento de 2 anos antes. Eu não tinha dinheiro sequer para pagar os aumentos que foram dados. E tudo que a gente se comprometeu com o povo, por exemplo, a lei orçamentária que foi construída, foi de acordo com o plano de governo e de acordo com o governo para mudar. É tudo que foi pactuado no chão e no território, tudo que era necessidade do povo que foi colocado no plano de governo e na LOA e no PPA. Política pública que eu estou construindo por leis que estão sendo aprovadas na casa. Todos os projetos de lei que eu mandei para a Assembleia foram aprovados, nenhum foi rejeitado. Todos foram aprovados. Agora, há demoras que atrapalham o povo de Pernambuco, porque Pernambuco tem pressa. Porque nós vimos os nossos estados vizinhos crescerem, terem investimentos muito grandes e nós não tivemos isso ao longo dos últimos anos. Basta olhar as estradas de Alagoas, da Paraíba, do Ceará, do Piauí, todas chegando nas nossas bordas, nas nossas fronteiras, requalificadas, às vezes, em muitas delas, duplicadas. E nós ficamos a ver navios. Não houve investimento, houve promessa. Houve propaganda. Houve assinatura de ordem de serviço. Houve licitações até. Às vezes houve anúncios e nem a licitação nem o projeto existia. Não é? E o que a gente fez? Diferente. E eu disse aos deputados que eu ia dar muito não até chegar o momento do sim. E que quando chegasse o momento do sim era para valer. E que eu não daria um sim em vão. E as obras e investimentos acontecem agora. Desde o ano passado elas começam a acontecer. E esse é um movimento que chega nesse ano, vamos ter de administração direta 5 bi de investimento, ano que vem vamos ter 7,5. Nós vamos ter a concessão da Compesa no meio do caminho, nós vamos botar 20 bi de investimento aqui dentro, fora os 6 que nós já estamos botando em água. Nas barragens, na adutora do Agreste, nos sistemas simplificados, na perfuração de poços com instalação deles. Você sabe que eu cheguei aqui e tinha 1.000 poços perfurados sem instalar? E tinha um poço que foi pago 3 vezes, vários poços pagos em relação a secretaria diferente, contratos diferentes. Eu tive que fazer altas auditorias aqui para poço. Porque como é que você perfura o poço no instala? Você paga ele 2 vezes, não tem a bomba, não tem a eletricidade para poder colocar o poço para funcionar. Nós vamos colocar agora, e estamos colocando 400 dessalinizadores para poder limpar a água salobra e permitir à população ter acesso à água. A história inteira de Pernambuco foram implantados no estado 300. A história inteira. Nós estamos investindo 850 milhões em sistemas simplificados de abastecimento rural. Porque a Compesa não chega nessas áreas e quem disse que o povo da zona rural não tem direito à água? Porque a Compesa não chegava, aí sempre, por favor, passando o pires, pedindo pelo amor de Deus, para ter um caminhão-pipa como o nosso povo passa hoje. Eles sabem que eu estou fazendo diferente. Que para cada comunidade de Pernambuco eu sei qual é a solução. E a gente está construindo elas, entregando elas. Agora, isso não é um trabalho de um só. É um trabalho de muitos. É um trabalho que tem começo, meio e não tem fim. Agora, não tenha dúvida nenhuma,
que em 2 anos e 10 meses do nosso governo, em todas as áreas, nós já entregamos mais do que os 8 anos do governo anterior. Em todas. E eu falo isso não por vaidade. Eu falo porque eu fui eleita para fazer isso. E na minha relação com a Assembleia, eu tenho muita confiança de que tudo o que a grande maioria do que eles querem lá é um governo que entregue, que funcione, que tenha transparência, que fale a verdade. Porque os deputados hoje, eles são recebidos nas secretarias e são recebidos aqui dentro do gabinete. Porque eles sabem que muitas vezes os prefeitos e prefeitas nunca tiveram a oportunidade de sentar com a governadora. E todos que querem, sentam comigo. Eu já sentei com todos eles, com todos. E que a gente chega junto, independentemente de quem votou comigo no passado, pode votar numa eleição futura. Porque não tem candidatura posta, porque não estamos em eleição. E eu trabalho assim, porque, e às vezes, até que se diz, mas Raquel, você está fazendo errado. Há uma incompreensão, muitas vezes, de dizer, mas por que você está chegando numa cidade que não votou com você? Que o prefeito não está com você? Porque o povo é cidadão pernambucano. E ele precisa de mim. E os investimentos de um município não são suficientes para atender a necessidade do nosso povo. Eu fui prefeito e não contei com o apoio do governo do estado. E muitas vezes, até ações que iam acontecer lá não aconteceram, porque eu não era uma prefeita aliada. E todo mundo sabe como foi que as coisas aconteceram em Pernambuco todo. Isso não foi algo que aconteceu só comigo. Aconteceu com todo Pernambuco. E quando a gente age diferente, faz diferente, com as diversas áreas, o que eu quero é que se entenda que a gente pode atingir um patamar de governança e de política pública entregue que não haja retrocesso. Para dizer que agora não será para todos os municípios. Tem que ser. Então, tem uma questão que é muito importante, que está na Assembleia Legislativa. Eu mandei projetos para lá agora, porque agora no dia último, dia 20, eu acho, era o último dia para mandar projeto de lei para casa. 30, não sei se é 20 ou 30, porque mudou o regimento. Mas tem lá uma operação de crédito importante. Dentro de todos esses projetos, todos são importantes. Mas tem uma operação de crédito que é 1 bilhão e 700 milhões de reais para fazer investimento em Pernambuco. E o que eu digo sempre, para quem quer que seja, com todos que eu encontro, seja na tribuna ou aqui onde eu estou falando, que todo mundo vai ver, individualmente, com aqueles que não têm oportunidade ou não querem sentar comigo em público, que não é para mim. Que não sou eu somente que tenho pressa. Eu tenho pressa porque eu sou governante de Pernambuco e o nosso estado precisa de investimento. Eu tenho pressa porque o mandato ele tem 4 anos e todo dia mais é um dia menos para quem é mandatário. Então eu não posso perder um dia sequer. E a justificativa de que o dinheiro é só para o ano que vem, há uma série de trâmites que precisam ser feitos antes para que eu possa, no primeiro dia possível, ter o dinheiro em caixa. Porque para que eu possa fazer as obras andarem, os empresários participarem das licitações e quererem fazer minha obra, eles têm que saber que o dinheiro existe. Porque no passado fizeram licitações de dinheiro que não existiam e as empresas quebraram em Pernambuco. Houve quebradeira geral. E eu quero a confiança deles para saber que investir em Pernambuco faz sentido. E obra pública, ela gera emprego, gera renda. Eu faço questão de dizer que todo mundo que contrata com o governo de Pernambuco tem que contratar mão de obra local. Local, da cidade, da região. Se tiver que trazer um de fora, que só tem aquele cara, ele tem que treinar outro que está aqui, para na próxima obra ser o meu, pernambucano. Sem qualquer desmerecimento àqueles que vêm de fora de Pernambuco, mas eu preciso gerar emprego aqui para o meu povo. Vereadora, você acha que o fato do presidente da Assembleia ser ao mesmo tempo também líder da oposição está prejudicando esse diálogo? Não há nenhum lugar do Brasil em que um projeto de operação de crédito demore 180 dias para ser votado. Nenhum. Priscila era líder praticamente da oposição, embora não tivesse o cargo oficial. Eu era presidente da Comissão de Justiça. Priscila nunca votou contra um empréstimo, nem atrasou um empréstimo. Nem nunca eu vi na casa ninguém fazer isso, mesmo sendo oposição. Eu era base do governo, depois vocês lembram, eu era presidente da Comissão de Justiça ainda no final do governo anterior. Eu votei todos os projetos, eu não engavetei nenhum deles. Por quê? Porque era importante para o Pernambuco. O que eu coloco sempre é que
nós não podemos colocar discussões menores à frente do que é o interesse maior do povo de Pernambuco. A operação de crédito é importante, a votação da lei orçamentária é importante, a adesão ao Propag é importante, a votação de cessões de imóvel para as prefeituras é importante. São projetos que estão lá para permitir que a gente ande para frente. E eu não estou pedindo, nem determinando, como muitos já fizeram no chicote, que aprovasse os projetos de lei. Eu estou pedindo que coloque em plenário. Porque aí é o jogo da maioria da casa. E no plenário a gente tem maioria. Na casa nós temos maioria. E quando uma operação dessa de crédito demora 120 dias, como a anterior, para ser votada, e quando vai para plenário só tem um voto contra, então quer dizer que a casa quer. Eu preciso botar em plenário para votar. E não pode ser no ano que vem só, tem que ser nesse ano. Eu não faço a pauta de lá, é o presidente da casa que faz. Isso é necessário, não por mim, mas para que a gente possa tocar obras que são importantes para alavancar novos investimentos. Sabe por quê? Porque já vai vir a reforma tributária. Ela já começa a valer a partir do ano que vem e ela é faseada. Em 2033, nós não teremos mais incentivos fiscais para atrair empresas para cá, nem para mantê-las aqui. E o que é que fará uma empresa como a Stellantis ficar aqui, se eu não tiver o arco metropolitano? Como é que eu vou manter obras que são de empresas grandes multinacionais se eu não tiver a duplicação da 232 acontecendo? Se eu não tiver água para que essas empresas possam vir? Se eu não tiver expansão de energia renovável para que a nova economia possa aqui se instalar? Então, para construir as maternidades e hospitais, as reformas, só no Hospital da Restauração estão botando 120 milhões. Só o novo Regional do Agreste são 133 milhões. Só as novas maternidades são 180 milhões. O novo Getúlio Vargas são 540 leitos. Eu nem precifiquei ele ainda, mas eu vou construí-lo. Então esse dinheiro é para isso. Eu preciso dele. Pernambuco precisa dele. O que eu peço é para que se coloque em plenário. No plenário ele é soberano da casa. E aí se vota sim ou não. Mas eu tenho certeza que eu tenho um sim de 99%, se não de 100% da casa. Governadora, a senhora tem dito que não vai falar sobre as eleições de 2026, mas é uma coisa que já está aí em todo canto, eleições presidenciais e eleições locais. Como é que a senhora vê essas pesquisas que dão o seu eventual adversário, o prefeito João Campos, à frente? Eu sou governadora de Pernambuco. Se eu for cuidar disso, eu deixo de governar. Porque você viu que muitas coisas dessas que eu falei aqui carecem de coragem e quem está pensando só no voto não faz. Uma cidade como Custódia, ela tem 30 e poucos mil habitantes. Conversa com o prefeito Messias e pergunta a ele se algum governo colocou mais dinheiro lá do que o nosso. Conversa com o prefeito de Poção e pergunta se a estrada dele, que estava prometida há pelo menos 15 anos, que liga ao Distrito de Socorro e à Pesqueira, e que tinha uma cratera gigante lá, porque a obra começou ainda talvez em 2005, e nunca foi concluída. E a gente concluiu agora para uma cidade de 12, 15 mil habitantes. Lá, eu acabei com o racionamento d'água também. Eu não, né? Os nossos trabalhadores. Porque colocamos estações simplificadas, móveis de tratamento de água para poder levar a água de São Francisco para lá. Eu estou construindo vaga de presídio. E essas vagas de presídio, elas são necessárias para eu isolar preso. Isolar preso é difícil. Isolar preso, líder, é difícil. A gente está fazendo as coisas que precisam ser feitas. A gente foi colocar dinheiro em prefeitura para construir creche, mas Raquel, por que tu não compra outras coisas? O Estado nunca se envolveu em construção de creche. Mas outros estados, como o Ceará, fizeram isso há 25 anos atrás. Porque o menino que aprende a ler desde cedo, ele cresce com uma capacidade de aprender e de ser independente muito maior daquele que não conseguiu ser alfabetizado na idade certa, nem recebeu os estímulos adequados. Eu estou botando R$1 bilhão em construção de creche. 1 bilhão. E tu sabe o que é que dizem agora? Aqueles que não querem ver as creches acontecerem e que ficam o tempo inteiro falando sobre elas, mas nunca falaram sobre elas, tiveram a oportunidade de fazer, não fizeram. Quantas creches eu entrego? Eu prometi 250, 60 mil vagas, eu vou entregar 250. Eu começo a entregar agora, em dezembro. Muita gente, governador, me permita, acho que não vai dar tempo, mas vai dar tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não vai dar tempo, tá? Deixa eu dizer uma coisa. Você já viu 250 creches sendo construídas no lugar? Sabe quanto custa cada uma delas? 6 milhões. Esse dinheiro, 1 bilhão, podia estar usando em quê na educação? Podia estar comprando robótica?
Podia estar fazendo palestra. Podia estar fazendo qualquer coisa com esse dinheiro. Sabe o que é que eu decidi? Fazer transformação. Construir 250 creches dá um trabalho danado, porque eu tenho que ter o terreno. Eu tenho que ajustar o projeto ao terreno. Na região metropolitana, os terrenos são mais exíguos, porque a gente tem muito adensamento populacional, muita gente, pouca área disponível. Eu podia ter feito as coisas mais simples, não podia? Eu podia ter dito que eu ia comprar vaga na iniciativa privada, mas não tem essa vaga disponível. Se tivesse, eu comprava também, porque não é uma alternativa só para resolver. O que é que eu fiz? Eu disse, quem abrir vaga, eu pago. Até o primeiro ano, quando vocês ganharem o dinheiro do governo federal. Abriu vaga, a creche pode ser do governo federal. Eu mobilio e eu pago o funcionamento dela por um ano. A nossa creche também. A creche do governo federal que está prometida para cá, todas elas, eu vou mobiliar, quem quiser eu mobilio. Eu pago o funcionamento dela por um ano. Retroativo, se for necessário, até o dia que eu publiquei a lei. E também para a expansão de vaga em ensino integral para os municípios, para que eu tenha meninos estudando o dia inteiro na escola. Eu podia ter pego esse dinheiro para botar só no ensino médio, porque minhas escolas também não estão boas. Mas eu estou fazendo a reforma de todas elas. Eu peguei as escolas do estado, especialmente na região metropolitana, muito ruins. Sem ar-condicionado, vazando, teto, banheiro sem funcionar, sem água mineral. E aí, eu lhe pergunto, o que é que vale a pena dessa história toda? Para mim, todo mundo agora está falando de educação infantil. Está todo mundo querendo entregar a educação infantil. E algo que não era tema virou tema. E a disputa agora é se eu entrego 250 ou 249. Isso é muito bom, porque virou todo mundo agora fiscais das minhas creches. Eu quero gente fiscalizando a minha creche mesmo, porque eu quero entregá-la. E quanto mais me diz que não está em execução, eu vou em cima da empresa, porque o dinheiro existe. Porque eu não prometo aquilo que eu não posso cumprir. Eu posso cumprir. Eu estou fazendo as licitações. Eu estou fazendo convênio com a prefeitura para que ela construa, se ela faz mais rápido que eu. Não é? Então, assim, vamos agora fazer o crechômetro. Entregar a creche. Eu quero isso. Não é? Isso me ajuda e ajuda o povo de Pernambuco. Governador, já fui alertado aqui sobre o tempo. Vamos fazer mais 4 perguntas só. Ave Maria. 4 perguntas e uma resposta. Emenda todas, porque a gente não tem mais tempo. A senhora não quer falar de eleição, a gente sabe disso. Já... Se eu for falar de eleição agora, eu não governo. Quem está falando de eleição é aquele que não está no governo. E muitos deles tiveram a oportunidade de fazer o que falam, mas não fizeram. Mas a senhora pode admitir, com exclusividade aí para o nosso blog, que a senhora é candidata à reeleição. Isso pode, né? Nós não estamos nem tempo disso. Deixa eu cuidar de governar. Eu sou candidata a ser a melhor governadora que Pernambuco puder ter nesse tempo. Eu conversei até com o secretário e falava sobre essa questão da oposição. Tem 4 ou 5 candidatos. Eu disse, mas a governadora, quando vai começar disso? A resposta foi, basicamente, essa. Você não precisa ainda definir quem vai ser o candidato a senador, quem são os nomes. Eu sou governadora, eu tenho o dever de governar. Eu preciso cuidar do povo. Quando a gente descuida e só pensa em voto, a gente deixa de cuidar do povo, deixa de tomar decisão difícil. Pernambuco não aguenta mais atalhos. Né? Então, eu quero governar. Governador, é um tema que foi muito... Um tema, né? Os números já dizem isso há alguns anos, mas em relação à questão dos feminicídios, o presidente Lula, nessa última vez que esteve aqui, falou sobre isso. Como é que a senhora analisa essa questão? E o que é que o governo tem feito para parar essa... Esse é um tema que a gente, no Juntos pela Segurança, coloca lupa e foco. A gente tem um monitoramento específico, inclusive, de ameaças, de tentativas. A gente abriu as delegacias da Mulher 24 Horas na região metropolitana, em Caruaru, em Petrolina. Eu treinei todos os policiais para poder acolher, cuidar. Eu criei Patrulha Maria da Penha em todas as organizações militares do estado de Pernambuco, para que a gente possa estar mais próximo das mulheres que são ameaçadas. A gente agora, Pernambuco, durante sua história, abriu 31 centros de referência para acolhimento a mulheres e vítimas de violência. Nós estamos abrindo agora 30. Nós estamos trabalhando com a Secretaria de Mulher para formar empreendedoras, para garantir empoderamento feminino. Não tem nada melhor para uma mulher também do que dar a ela casa. E das 16 mil casas que eu entreguei, das escrituras públicas que eu entrego, 70% foi na mão de mulheres. A gente precisa dar a mão com política pública, a gente precisa construir a creche para ela deixar a criança ela poder trabalhar, a gente precisa ter a maternidade para poder o menino ter onde nascer. A gente precisa das carretas para evitar que essas mulheres morram com 30, 35 anos de idade. E a gente precisa dar oportunidade para que elas acreditem de que elas podem ser felizes, ainda que sem o seu companheiro, se ele violenta ela, das mais diversas formas, sexualmente, psicologicamente, financeiramente, porque nunca é a primeira vez que vem a morte. Vem uma sequência de violências que são praticadas.
E essa mulher, ela precisa acreditar que ela tem alternativa. E nós precisamos oferecer essas alternativas como poder público. E violência contra a mulher não tem classe social. Agora, quando é mais pobre, a gente precisa dar a mão com política pública. Mas eu já resgatei também mulheres de classe média. E a gente acolheu. E elas se libertaram. E a gente tem um time verdadeiramente comprometido nisso. Agora, na semana que vem, eu vou dar carro para todo mundo. Para que elas tenham viatura, pelo menos um em cada município. Eu já dei computador, já dei mesa, já dei cadeira, estou dando dinheiro, estou cofinanciando trabalho para fazer empreendedorismo, cofinanciamento pela primeira vez na história de Pernambuco. Eu juntei com a assistência social, juntei com a Secretaria de Direitos Humanos, juntei com a Secretaria de Qualificação Profissional. E mulheres vítimas de violência, ela tem prioridade nesse atendimento. De tudo, de todas as vagas que a gente abre. E quando a gente vai buscar, quem pode ser beneficiado primeiro são elas. Para isso, precisa ter compromisso, porque dá um trabalho danado. É mais fácil fingir que o problema não existe ou que isso é um problema só de mulher. E não é. Então tem que punir, exemplarmente. Tem que punir esses agressores. Tem que julgar os processos. E a gente está conseguindo acelerar isso. Para que aqui se entenda que esse não é um lugar onde a mulher tem dono. Se Pernambuco não tem dono, mulher pernambucana, que é 54% da população, também não tem dono. E os homens se acham donos de mulheres. E praticar a violência contra elas não pode ser natural. Na escola, a gente tem que ensinar isso. Em casa, nós precisamos ensinar isso. Eu sou mãe de 2 meninos. Essa geração é muito melhor do que a nossa, que falhou em muitas coisas e que ainda acha que parâmetros anteriores de sociedade vão nos levar daqui para diante e não vão. A gente vive hoje retrocesso civilizatório. E a escalada de violência contra a mulher, sim, isso não pode ser natural, precisa ser combatido. Não só pelas mulheres, mas sobretudo pelos homens também. E a fala do presidente Lula é muito importante neste sentido. Eu disse ao presidente que há políticas públicas que podem ser construídas nacionalmente. Para além da Casa da Mulher Brasileira, que está uma sendo construída aqui no Recife, é importante que o seja. Precisamos dar visibilidade ao tema, falar sobre ele e não permitir que a gente, como muitas vezes acontece, coloque o problema lá debaixo do tapete. Vereadora, estamos chegando ao final da entrevista. Eu queria fazer 3 perguntas. Não. Perguntas bem rapidinhas. Não, essa é fácil. Não, deixa eu dizer. Essa é fácil. Não. Nossa, essa é fácil. Onde é que a senhora vai passar o Natal? Onde é que a senhora vai passar o Réveillon? Quando vai ser a confra com a imprensa? E se a senhora vai ter um tempinho em janeiro para descansar, porque o ano vai 10 ser... de dezembro, confra com a imprensa. Mais uma vez, vamos sentar para celebrar o ano, para comemorar vitórias, para ouvir aquilo que Deus... errados, as críticas e tudo mais, que a gente conversa sempre sobre isso também, mas com muita fé no futuro. Vou passar não sei onde, mas com quem? Eu sei, com minha família, com os meus meninos, com a minha família juntos, para agradecer a Deus por este ano e para que a gente possa se preparar já para o ano que vem. Ao tempo em que eu vou descansar um pouco logo depois de Réveillon, com os meus, para renovar as energias, porque, como foi esses últimos 2 anos e 11 meses, o ano que vem será de mais trabalho. Eu estou feliz por isso, mas eu preciso descansar o corpo e a mente. E a senhora está entusiasmada, né? Nota-se isso, está acelerada, está com um discurso... Acelerada eu sou. Pronto, todo mundo fala que eu falo no modo 2 do WhatsApp. Mas não foi de agora, eu sempre fui assim. Mas eu estou feliz, né? E vamos celebrar conquistas, mas a gente celebra e já começa a pensar no que tem pela frente para fazer. Celebra 1 e tem 20 para fazer. Vereadora, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, querido.